E aí, galera do José Sotero, meu povo e minha pova, meus alunos do sexto ano, meus alunos do sétimo ano, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que eu não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo que eu vou fazer para vocês. Que saudade, hein, galera? Por causa da pandemia, a gente tá nessas aulas remotas, tentando ajudar vocês a não ficarem tão atrasados, né? A gente se preocupa com cada um de vocês, tem saudade, tem falta, mas nesse momento é um momento que nós não podemos voltar por causa do coronavírus. Tem vários funcionários, vários professores com problemas de saúde, né? E a gente não quer que eles adoeçam, que eles venham a falecer. O intuito desse vídeo, gente, que eu vou falar para vocês, eu estou tentando falar o mais rápido possível, tá certo? Para que o vídeo não fique muito extenso e que não venha comprometer a sua internet. Tem gente que tem internet só por dados móveis, né? O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês o trabalho que nós vamos fazer de matemática. Eu estou colocando matemática e ciências, né? Porque pediram, a coordenação pediu que a gente possa agregar a matemática a coisas da vida, para ficar mais simples para vocês e que possa ter uma prática. Não é aquele cálculo por si só, não é, gente? Que você diz assim, eu não sei nem para onde é que vai isso, para que eu vou usar isso na minha vida, e a gente sabe que a matemática está presente em muitas coisas da natureza, da vida, e a gente vai tentar explorar isso com vocês. Então, o intuito desse vídeo, por que eu estou fazendo? Para ter um contato com vocês maior e para explicar para vocês o que nós vamos fazer durante esses 15 dias, qual é a atividade que eu vou passar para vocês, tá? Aí eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida possível aqui, tá certo? Gente, a atividade que eu vou passar para vocês é essa daqui. Nós vamos falar sobre a água do planeta Terra, tá certo? Matemática e vida, a água. Então aqui, ó, vamos conversar um pouco, tá? Bem, ó, meus queridos alunos, iremos dar continuidade aos nossos estudos neste período de pandemia, estudando sobre um tema extremamente importante, que é a água em nosso planeta. Aperte os coletes salva-vidas e vamos nessa. Aqui tem uma foto minha aqui com um colete salva-vida na época que tinha aquele projeto lá no Rio Potengi. Esqueci o nome do projeto agora. Então a gente tem um texto aqui, ó, tá? Falando sobre a água. A água é um elemento natural que compõe não só o planeta Terra, ela tem no universo também, né? Constituindo o que nós chamamos de hidrosfera, mas também o corpo humano, sendo, portanto, essencial à existência e à manutenção da vida. Então, esse aqui é o texto 1, que você vai ler um pouco sobre a água, a importância da água, onde é que se tem água, tá certo? E assim vai. Nesse segundo texto aqui, a gente vem falando sobre aquela água que é chamada de água potável, aquela que a gente pode se alimentar dela, a gente pode beber, somente a água potável, como é que ela é constituída. É um texto pequenininho sobre a água potável, texto 2. E agora, gente, a gente tem o texto 3, muito importante também, que são os rios no Brasil. Um pequeno texto, não coloquei coisa muito grande para vocês, tá? Então ele começa: o Brasil possui a maior reserva de água doce do nosso planeta. Nós somos um país extremamente abençoado. Existem países por aí que quase não tem água, tem muita parte de deserto, existem até conflitos por causa de água. E o nosso país, principalmente lá na Amazônia, nós temos uma das maiores bacias de água doce do planeta, está concentrado aqui, que vai ser um elemento escasso no futuro, tá certo? Então você vai ler um pouco aqui, ó, sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Hidro quer dizer água, tá certo? E depois que você ler esses 3 textos, nós vamos aqui para o exercício. Então, o primeiro aqui, ó, tem esse gráficozinho, né? Eu vou explicar um pouco para vocês, porque vocês não têm tanto assim o meu contato. Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou deixar o número do telefone, a coordenação vai passar para vocês, tá certo? Para vocês tirarem dúvidas. Mas a gente não tem assim aquele contato fisicamente no quadro que eu possa explicar a vocês, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então, o primeiro, os rios brasileiros destacam-se por sua extensão. Gente, isso aqui é muito importante. O que significa extensão? Extensão é o tamanho dele. E já que ele é muito grande, a gente não calcula
não mede por meio de milímetro, nem centímetro, nem metro, por meio de quilômetros. 1 quilômetro, ele tem 1000 pedaços de 1 metro. Então, ele tem 1000 metros. Então, é por meio de quilômetros. Aí a gente vê aqui um gráfico, que nós já trabalhamos, o pessoal do 7º ano aí, nós já trabalhamos questões com gráficos o ano passado, quando vocês estavam no 6º ano, certo? Então, extensão de alguns rios brasileiros em quilômetros. Então, a gente tem aqui alguns rios brasileiros. O rio Amazonas, que ele é o maior que tem, ó, brasileiro. Olha o tamanho dele aqui, a extensão. Em um gráfico, vocês sabem muito bem que tem o eixo vertical, que é esse que está em pé, e tem o eixo horizontal, que é esse que está deitado aqui, tá? Aí você tem que prestar muito bem atenção quais são as informações que tem no eixo vertical e quais são as informações que tem no eixo horizontal. O que o eixo vertical está trazendo pra gente? Ele vai vir um nomezinho aqui, ó, o rio, o nome dos rios, tá aqui, ó, o nome dos rios. E o eixo horizontal, a gente tem a extensão em quilômetros, ou seja, o tamanho do rio em quilômetros. Então a gente tem aqui, ó, 0 quilômetros, 1000 quilômetros, 2000, né? 3.000 quilômetros. Então você olha aqui, ó, em 3.000 quilômetros, tem algum rio que tem 3.000 quilômetros? Não. Tem esse aqui, ó, que é um pouquinho antes de 3.000. É 2.960 quilômetros, ó, tá vendo? Porque ele tá mais ou menos aqui, é antes de 3.000 quilômetros. Depois que você der uma olhada aqui, interpretar esse gráfico, tá? Você vem aqui, ó, o rio Amazonas, ele é mais ou menos por aqui, ele fica por aqui, ó, se você olhar, né? Então, ele tem mais de 6.000 quilômetros, porque ele tá mais ou menos por aqui, ó. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Então, esse pontozinho aqui quer dizer que ele tem mais de 6.000 quilômetros e menos de que 7.000 quilômetros. Então, ele tem o quê, ó? Esse pontozinho aqui, né? Esse pontozinho aqui, ó, ele é 6.515 quilômetros. Então, a gente vai ver aqui as perguntas, no caso. Agora, responda o que se pede. Qual é o maior rio em extensão? Eu até coloquei aqui para você lembrar. O que significa a palavra extensão é tamanho. Então, você olha lá no gráfico e vê qual é o rio que tem o maior tamanho e responde. E o rio que tem o menor tamanho? Você responde. Some a extensão, ou seja, os tamanhos de todos os rios brasileiros. Você vai vir aqui no gráfico e fazer isso, tá? Já estou explicando bastante para vocês. Calcule a quantidade de quilômetros que o rio Amazonas tem a mais que o rio São Francisco. Se você for lá no gráfico e se você olhar, o rio Amazonas ele é maior do que o rio São Francisco. Esse pedaço aqui, ó, são quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Vou colocar em outras palavras. Quantos quilômetros o rio Amazonas ele tem a mais que o rio São Francisco? Então é um cálculo que você faz, é uma conta. Agora eu não vou dizer se é de mais ou de menos, você tem que interpretar. Número 2, olhe bem, gente, segundo os textos. Todas essas perguntas aqui é segundo texto. Você vai ter que ler os 3 textos para responder segundo o texto. Não vai colocar coisa da sua cabeça, não. Segundo os textos que lemos, porque a água é essencial para a existência humana? Porque ela é importante para a existência humana? Não é para tirar da sua cabeça. Se fosse para tirar da sua cabeça, eu já vi alunos colocar qualquer coisa. Ele coloca porque é bom para beber, por exemplo. Ele bota um negócio bem assim, né? Mas você tem que ir lá nos textos, lá em cima, ler e saber de tirar lá do texto, porque a água é essencial para a existência humana. Não é uma coisa simplesinha, porque eu bebo. Porque se eu não bebesse eu morria. Não, certo? 3. Porque a água tem faltado em diversas regiões do mundo. Também é segundo texto. Vai ler os 3 textos e tirar de lá o porquê. Aí aqui, essa número 2 e a 3, ele não diz qual é o texto que você tem que procurar. Já a 4 ele diz, segundo o texto 1, onde a água está presente. Então você sabe que você tem que procurar lá no texto 1. A 5, o que é água potável? Então tem um texto falando sobre água potável, que você tem que procurar lá. De onde vem a água doce do Brasil? No Brasil. Vai procurar lá no texto também. Você não pode dizer da torneira. Isso não tem nada a ver. E primeiro é uma coisa da sua cabeça inventada. E segundo que isso não tem nada a ver. Uma pergunta dessa nem Freud nem contribui. Uma resposta dessa, na realidade. Você tem que ir lá no texto, meu povo, minha pova, e procurar lá.
A7. Como a água deve ser para ser considerada potável? A gente tem um texto falando sobre isso. A8. Qual é a maior bacia hidrográfica do mundo? Então você vai procurar também. As respostas devem ser enviadas pelo Google Formulário, acessando o link. Então se você clicar aqui, ele vai lá para o Google Formulário na internet, que você vai colocar suas respostas aqui, vai colocar seu nome, o ano e a turma, sétimo A ou sexto A ou sei lá, sétimo B, para eu saber de qual turma é, tá? O seu telefone também, se você tiver importante, se tiver o WhatsApp, alguma coisa aconteceu, eu posso entrar em contato com você. E tem aqui as perguntas, todas as perguntas que tem lá naquela folha tem aqui também, tá certo? Aí aqui, o gráfico, aí você responde aqui, qual é o maior rio em extensão? Aí você vai colocar, o maior rio em extensão é fulano de tal. Eita, a Anne tá me chamando ali. Tá certo, meu povo e minha pova? Vou já, meu amor! Então, ter filho pequeno em casa é assim, né? Então aí você responde todas e envia, porque isso aqui vai lá para o meu e-mail. Tá certo, pessoal? Belezinha? Espero ter contribuído, espero que vocês respondam, leiam, que vocês se dediquem, tá certo, pessoal? Porque vocês têm que ser alunos autônomos. O que é isso? Buscar o seu próprio conhecimento, e nós vamos ser apenas mediadores, uma pessoa que vai lhe incentivar, lhe ajudar. Isso é muito importante para você ser uma pessoa melhor no futuro e possa ajudar a nossa sociedade, a sua família. É sempre isso que a gente diz para vocês, né? Que vocês tenham uma profissão brilhante, boa, rentável no futuro, tá bom? A gente quer o sucesso de vocês, tá certo, minha gente? Então eu vou estar esperando aí vocês enviarem para mim, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.